Munif, estamos ao vivo na Rádio Bandeirantes. Por todo este último cenário agora, né? Se eu não me engano, são apenas uma vitória nos últimos 5 jogos, essas 2 derrotas seguidas, a repercussão com a torcida que acaba pedindo a troca no comando técnico. Você avalia que essa segunda passagem no Vila Nova, ela não rendeu até o momento e que os jogadores não assimilaram o trabalho? Bom, na verdade, nós ainda estamos num trecho aí de 9 jogos, né? São 4 derrotas, 3 empates e 2 empates e 3 vitórias, né? A sua pergunta, assim, você não perguntou sobre o jogo, já foi perguntando com relação a essa questão da cobrança. Com relação à cobrança é natural, né, cara? Não tem como. Você com a mais, o tempo que nós tivemos dentro de casa e perder, o externo não tem como ser diferente, né? Eu acho que isso é uma coisa até óbvia, né? Nós tínhamos que ter a capacidade de vencer a partida, nós não tivemos, não fomos competentes, e a repercussão externa não tem como ser diferente, né? Dentro de casa, um clube como o Vila, que anseia estar entre os primeiros, tá tudo dentro da situação que aconteceu no dia, né? Não teria como ser diferente. Boa noite, Luizinho. E o tanto que um resultado como esse em casa, derrota com um jogador a mais, como você mesmo citou, traz pressão para o jogo agora contra o Paysandu, né? Para o seu reencontro contra o Paysandu. A pressão é natural. Você estando à frente de um clube grande, não vencendo em casa da forma que foi, né? Praticamente a mesma resposta, né? Nossa responsabilidade ela é muito grande, né? Realmente é uma derrota muito dolorida. Porém, a gente tem um espaço de tempo aí suficiente para que a gente possa se levantar, se reerguer e voltar, né, a buscar fazer grandes jogos novamente e vencer. Luizinho, boa noite. Igor Santiago, Feras do Esporte. Luizinho, ano passado o Vila chega até o fim do campeonato beirando ali o G4 e essa campanha só foi possível por conta dos resultados dentro do Obo. O Vila fez uma campanha praticamente perfeita aqui dentro. Esse ano já foram 3 derrotas, mais do que o Vila somou na temporada toda dentro do Brasileiro ano passado. O que está acontecendo nessa temporada e se ainda existe essa possibilidade de manter acesa a chama para o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro? Bom, esses números aí que você bem falou, a maioria deles foi comigo à frente, né? Nós perdemos ali, quando nós saímos, nós tínhamos o melhor mando da Série B, né? Ainda estávamos ali na primeira colocação. Realmente, esse ano, num espaço menor de tempo, já perdemos mais dentro do Oba, porém ainda tem um segundo turno todo, né? É claro que, volta a falar, é um dia que dói muito, uma derrota, assim, que o jogo até vira pra gente, depois que a gente empata a partida e fica com a mais, a gente não soube aproveitar, e aí, claro, né, que isso traz, assim, deixa a gente muito sentido, né, muito frustrado, né, uma derrota muito dolorida, e aí culminou com mais uma derrota em casa, mas ainda tem muito jogo pela frente ainda, né? Claro que a gente não consegue prever o futuro, mas a gente também não pode achar que o Vila não vai mais brigar lá em cima, né? Foi um dia ruim, né? Um dia que realmente a gente sente bastante, mas tem que seguir. Os jogos no Oba vão continuar e o Vila vai continuar forte dentro do Oba. Boa noite, Luizinho. O Vila hoje é o time mais fechado em termos de treinamento aqui entre os três, né? A gente não acompanha nada de treinamento, então fica difícil, às vezes, até te questionar sobre algumas escolhas. O William Formiga, 2 gols nas costas dele. O André, nitidamente pesado e continua ainda no primeiro tempo. Mesmo com um a mais ali, com 15 minutos, com os acréscimos, no segundo, os 2 volantes ali, que pouco, Arilson e João Vieira, depois tirou um deles. Você acha que as escolhas foram certas? Como eu te falei, a gente não pode questionar porque a gente não vê treinamento, não porque a gente não quer, mas porque a gente não pode. Mas algumas escolhas dessa você se arrepende? E a respeito do André Luiz também, ele tá em centro, como que é? Hoje é um dia quando você perde um jogo desse, como nós perdemos, com a mais, né? Naturalmente houveram muitos equívocos, né? Para a gente sofrer os gols que nós sofremos e não aproveitar a superioridade numérica. Então, obviamente que não foi um dia bom. Agora, eu não posso agora estar aqui detalhando, né, individualidades, porque a gente tem muita coisa para detalhar internamente com relação aos treinamentos. O Vila hoje é um clube extremamente organizado, isso aí não compete a mim. Eu sei que eu estou dentro de uma instituição que é extremamente organizada, né? Os grandes clubes do Brasil, né, eles se comportam assim, então acho que tem muito profissionalismo sim dentro do clube, é um clube muito organizado. E com relação às individualidades, nós temos tempo para a gente analisar, né, internamente. Obviamente que nós não tivemos um dia bom, nem coletivamente, nem individual, né? Não foi só um jogador que não esteve no seu melhor dia, né? Foram alguns, né? E aí culminou com um dia que a gente não conseguiu, né, encontrar o time ali com um a mais e vencer a partida, pelo menos empatar.
Claro, se a gente perdeu, né, foram 2 dias ruins, 2 jogos ruins, né, se você não vence, né, sequer empatou, não foram dias, né, proveitosos pra gente. Ô, Luizinho, o Coritiba reclamou muito da arbitragem, foi um jogo, assim, com muitas paralisações, muitos problemas, né, ao longo de toda a partida. Você acha que isso aí, essa situação acaba complicando o time que tem que buscar o resultado, que está perdendo? Teve alguma interferência na tua visão? O Coritiba é um time malandro, experiente, picotou o jogo com a menos à frente do placar, eles fizeram, né, a parte dele bem feito. A gente que não teve competência, né, de quando a bola estava rolando, tirar proveito da superioridade, ter empatado e virado a partida. Luizinho, o Vila Nova ficou com um jogador a mais, só que não conseguiu criar nada no segundo tempo, né? Não teve nenhuma chance. Só chute de fora da área, não teve troca de passe. O que está pesando? Vila não vira jogo, é psicológico. O que acontece? Que o Vila ficou com um jogador a mais, parecia que ia ser um jogo de ataque contra a defesa no segundo tempo, e nada disso aconteceu. Bom, na chegada, estava numa sequência ali de expulsões nos primeiros jogos, né? Agora foi a primeira oportunidade de jogar à frente, né, com relação à questão de superioridade. E aí é o que a gente precisa analisar internamente, né? Foi muito tempo realmente com a mais. E obviamente eu, enquanto treinador, assumo toda a responsabilidade, por mais que nós detalhamos, passamos uma série de opções para que a gente pudesse utilizar dessa vantagem, né? Colocamos o time para frente o máximo possível, e não só para frente, né? Com ideias para que a gente pudesse tirar proveito dos espaços que ele iam dar, onde a gente poderia fazer superioridade, mas infelizmente as coisas não fluíram, né? E claro, talvez eu pudesse direcionar de uma outra maneira, talvez os jogadores poderiam ter entendido melhor, enfim. Um dia que as coisas não fluíram, né, as ideias não foram colocadas em prática, aí tem uma série de situações, pode ser emocional, né, um dia tecnicamente que muitos não estão no seu melhor dia, isso aí culmina, né, com uma derrocada, e aí é o que a gente precisa analisar bem internamente, jogando dentro de casa com a mais, com esse tempo todo, né, realmente é algo que nos deixa muito contrariado. Luizinho, você disse na resposta anterior que o Curitiba é um time muito malandro, né? Só a picotar o jogo conforme a sua necessidade dentro da partida. E a impressão que passa é que às vezes o Vila é um time muito pilhado, né? Que acaba caindo em muita provocação. Hoje o Josué fez basicamente o que quis dentro de campo. O Vila parece que não consegue dar essa resposta e aparenta ser um time muito nervoso. Eu quero saber se você concorda com isso, se você vê dessa maneira e se há algo para fazer ou só vencer. Não, óbvio que há algo para fazer. A gente tem que analisar internamente. O adversário não pode vir dentro da nossa casa e, como você falou, né, querer ditar o ritmo. Obviamente que eles estavam com a mais, estavam à frente do placar, então era o que cabia para eles. É um time experiente, um time malandro, né? Como eu já falei anteriormente, a gente precisa, né, analisar bem essa questão comportamental, né? Por exemplo, ali, se a gente ficasse enfadando com eles, o tempo ia estar ficando travado, né? Então, assim, não cair nessa provocação para a gente não perder, né, o prumo das coisas, já visto que a gente estava em superioridade numérica assim por muito tempo, né, era o momento da gente ter muita, apesar assim da dificuldade do jogo, a gente ali ter tranquilidade para tentar, né, colocar a bola no chão até a gente empatar a partida, mas é coisa que a gente precisa, né, identificar, detectar, analisar, conversar internamente para que dentro de casa, numa situação como essa, a gente não entre em desespero, né, que a gente utilize a vantagem, coloca a bola no chão, empata e vira o jogo, mas infelizmente hoje não foi possível, a gente não conseguiu dar uma resposta.